Olá, Heber, estamos aqui de volta para falar mais a respeito de lifelong learning. Eu acredito que consegui trazer algumas provocações a respeito da sua carreira, do seu escritório, dos seus projetos ligados à área do direito e como é importante esse aprendizado contínuo, esse aprendizado ao longo de toda a vida. A gente já sabia, quando se dedica ao direito, que nós temos que buscar sempre uma atualização dos temas, das matérias, porque surgiu uma nova lei, surgiu um novo regulamento, houve uma emenda à Constituição. Então, nós já estamos preparados aqui na área do direito a sempre buscar uma atualização dos nossos conhecimentos jurídicos. Agora, quando eu falo para vocês sobre lifelong learning, nós temos que ir um pouco mais longe para construir, como eu sempre digo, uma chamada carreira sem fronteiras. Esteja você trabalhando dentro de uma empresa, num escritório de terceiros, no seu próprio escritório, com um sócio ou sozinho, não importa. Nós temos que fortalecer sempre a nossa carreira, conhecendo as nossas fraquezas e fortalecendo aquilo que nós temos como mais poderoso em termos de talentos que nós reunimos. Então, repito, a ideia do lifelong learning significa, antes de tudo, você ter esta mente preparada para aprender coisas novas, tanto dentro da carreira que você mesmo escolheu para trilhar, como sempre dar uma olhada assim, né, o canto do olho, nas oportunidades que cercam essa jornada que você estabeleceu. Então, um alerta que eu sempre faço é cuidado para você não ter uma visão de funil, ficar apenas focando numa única ideia fixa. Você pode perder, às vezes, oportunidades que estão ao seu lado. Por isso, eu repito, é sempre importante você ter a autogestão dessa sua jornada de carreira para você decidir onde deve se aprimorar para que possa construir algo muito mais sólido para você. Repito, dê uma olhada ali sempre nas suas fraquezas para não ser pego de surpresa, tá? Sempre dê uma olhada ali nas suas fraquezas para que você possa criar alguns anteparos e não se fragilizar numa determinada situação. Às vezes nós vamos varrendo nossos pontos fracos para baixo do tapete e nós podemos tropeçar numa pequena onda que vai surgir. Então, muito cuidado. Nós vamos focar nos nossos talentos e nós temos múltiplos talentos que vamos conquistando ao longo da vida. Eu gosto muito de uma teoria chamada teoria da pilha de talentos. Nós temos vários talentos que são adquiridos, por exemplo, uma altura, nós temos alguns beleza, não significa necessariamente meu caso, né? Sem ser modesto nem nada, mas muitas pessoas são ali pela própria natureza bonitas, altas, fortes e assim por diante. São alguns talentos com os quais a pessoa nasceu ou foi se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo nós temos vários talentos que nós mesmos vamos construindo. Então a gente sempre imagina ali fazer um curso, uma graduação, buscar uma outra língua para ser mais versátil se tiver que viajar para um outro país, atender um cliente numa outra língua. Então você tem que falar a mesma linguagem do seu cliente. Você salta na frente da concorrência por causa disso. Então, note, nós temos que ter a mente preparada para adquirir esses novos conhecimentos. Por isso que eu destaquei tanto isso para vocês. É uma preocupação nossa aqui do Legal Hub, sempre fornecer condições para você repensar muita coisa que talvez estivesse já consolidada no seu passado, algumas crenças que talvez pudessem limitar o seu avanço na carreira. Então, repito, é muito importante você ter a mente preparada para aprender coisas novas. Aquele papo de que
cachorro com mais idade, cachorro velho, não aprende novos truques. Isso não é verdade. Tem até um livro que não existe aqui no nosso país ainda a tradução, mas um livro que foi escrito na Inglaterra, que fala sobre a vida de 100 anos. Diz que as pessoas que nascem a partir do ano 2000 têm a possibilidade de viver 50% de chances de viver até os 100 anos, tendo em vista avanços tecnológicos, avanços na área de saúde, avanços sociais. Então a pessoa tem essa possibilidade de viver mais de 100 anos. E daí fica sempre aquela questão: você ficar 100 anos fazendo a mesma coisa, de repente pode ser algo um pouco chato, um pouco enfadonho. Por isso, essa ideia de aprender coisas novas, que não significa mudar totalmente de profissão, mas verificar às vezes algumas necessidades paralelas àquilo que nós estamos desenvolvendo. Então, novamente, aqui eu chamo a atenção para aquela ideia de andragogia que nós desenvolvemos tanto aqui no Legal Hub, permitindo que um adulto, andragogia é o aprendizado do adulto, para que o adulto possa ser provocado, possa receber um conhecimento adequado, possa agregar novas habilidades para enfrentar os desafios que vão surgindo à nossa frente. Então é muito importante, na minha opinião, você ter esta mente preparada para os novos aprendizados. Tem até a música que diz que você tem que ser um eterno aprendiz, e é verdade. Você tem uma mente jovem a partir do momento que você a mantém aberta a novos conhecimentos. E você mesmo vai se reinventando dentro da carreira quando agrega novos conhecimentos àquilo que você possui. Então, uma ideia muito simples, eu acho muito interessante. Nós temos aqui, por exemplo, vocês já estão tendo algumas pequenas doses dos nossos cursos. Nós temos aqui, por exemplo, cursos de negociação, onde você tem que compreender, por exemplo, comportamento humano, como é que funciona a mente das pessoas. Sempre lembrando, né, aqui, por exemplo, quando você fala sobre negociação, não precisa necessariamente um dos lados ser o vencedor e o outro perdedor. Não é essa a ideia. Quando nós falamos numa negociação bem feita, ambos os lados têm que sair satisfeitos com a solução. Existem milhares de condições e fatores que nós temos que colocar na balança e não simplesmente uma parte sairá vitoriosa e a outra derrotada. Então a ideia de negociação passa muito por persuasão. Persuasão você tem que utilizar para ter uma comunicação mais eficiente com as pessoas, para que você possa passar a mensagem mais adequada. Por favor, quando nós falamos de persuasão, significa que ambos os lados devem ganhar. E eu falo isso pelo seguinte: nós temos que mostrar para os nossos clientes que nós somos a melhor opção para sermos contratados. Porque nós partimos aqui, isso é muito importante, de dois pressupostos. São, na verdade, pressupostos praticamente éticos. Nós somos honestos e nós somos competentes naquilo que nós fazemos. Então, por isso que a pessoa tem que nos contratar. O bem que você faz para o seu cliente é mostrar que ele vai sair ganhando quando te contrata, porque você é honesto e você é competente. E você tem que passar a mensagem adequada. Nisso que eu digo que existe persuasão. Veja, persuasão, negociação, são temas que normalmente você não estuda na faculdade, mas você tem que utilizar no seu escritório, nos seus projetos, para convencer as pessoas. Veja, nós vivemos na era do conhecimento, que é o século XXI, mas também nós temos que lembrar que é a era da colaboração, ou seja, nós não temos que necessariamente competir com as pessoas,
mas nós temos que colaborar com as pessoas para buscar melhores resultados. Note, quando você estuda negociação, estuda persuasão, num primeiro momento, para conseguir novos clientes, nada impede que você utilize a mesma técnica, as mesmas ferramentas, para ter uma escrita também com persuasão, para convencer o juiz, para convencer o Ministério Público, talvez até mesmo para convencer a outra parte de que você está produzindo o melhor para entregar um produto, um serviço mais adequado na área do direito. Então, note, negociação e persuasão, apesar de serem matérias que você não estuda na faculdade, você vai estudar aqui no Legal Hub, você vai estudar aqui com o nosso Legal Pass. Por isso que é fundamental que você tenha esse olhar mais atento, porque você vai acumulando talentos e habilidades dentro da sua própria pilha de talentos, e algo que vai te tornar único no mercado, único na sociedade. E por isso, você poderá cobrar um valor maior pelos seus serviços, pela sua presença, por ser único nessa entrega. Você consegue empacotar os seus produtos e serviços, consegue empacotar os seus talentos e ter essa entrega diferenciada na sociedade. Veja como é importante, e a gente não aprende isso na faculdade, você aprende aqui na Legal Hub. Então são alguns pontos que são importantes de serem destacados, porque se você ficar naquela visão tradicional, aquela visão quadradinha, que era muito comum no século XX, apenas numa posição passiva, receber o conhecimento, você vai perder muitas oportunidades, você vai perder muitas parcerias, e você tem que surfar esta nova onda que está vindo. Veja, você sempre tem que ter novos recursos para surfar novas ondas. E nós podemos, inclusive, pensar, e é algo que me atrai muito por causa do desafio, em surfar ondas gigantes. Nós viemos aqui para esse planeta para entregar o nosso melhor e vencer desafios muito maiores do que aqueles que nós estamos pensando. Nós temos que pensar em surfar estas ondas gigantes. Então, para isso, nós temos que ter esse aprendizado contínuo. Lembre-se, não é tudo de uma vez só. É algo passo a passo, dia a dia. Pegar um livro diferente do que aquele que você está acostumado, do que aqueles manuais de direito que nós estamos acostumados na faculdade. Aquilo é importante? Sim, é importante para você ter uma base. Nós sabemos que 99% dos profissionais talvez não tenham nem esta base para entregar algo para os seus clientes. A base nós temos ali na faculdade. O diferencial nós temos daí sim que arregaçar as mangas e ir atrás. Então, autogerenciar o nosso conhecimento, a nossa carreira, agregando novas habilidades. Isso vai ser um grande diferencial nessa noção de soft skills, de habilidades comportamentais, que também podem ser aprendidas. Esse papo, veja só o que seria uma cabeça fechada, uma mente fechada. Não, esse é o meu perfil e eu não mudo. Veja, pessoal, conversando aqui como amigo, tá? Se o teu perfil está te prejudicando no desenvolvimento da carreira, você deve parar um pouquinho para se visitar e adotar um novo perfil, aprender novas habilidades comportamentais, empatia, oratória, negociação, como nós falamos aqui. Por que não ser acompanhado por um mentor? E esse é um ponto muito importante que vocês vão encontrar aqui no Legal Hub. Nós temos vários mentores em diversas disciplinas. Cada professor, no fundo, é um mentor, porque conhece profundamente aquela disciplina, aquela matéria que está apresentando. E nós precisamos, no mundo atual, de vários mentores
nas mais diversas áreas. Veja, um mentor na área profissional, mas nós também precisamos cuidar da nossa riqueza física, da nossa saúde, da nossa riqueza mental. Então, nós temos que ter mentores também para manutenção da nossa boa forma física. Nós também temos que ter mentores para nos ensinar gestão de tempo. Talvez o bem mais precioso que normalmente nós, jovens, não prestamos tanta atenção assim é o tempo. Com o passar do tempo, nós temos que ter um mentor que nos ensine gestão de tempo. Como é que nós podemos fazer mais, podemos fazer melhor em menos tempo para aproveitar e gozar melhor a vida? Então, também precisamos de um mentor em termos de gestão de tempo. E, finalmente, né, esses diversos mentores vão nos dar algum tipo de direção para nós construirmos a nossa própria jornada. É aquela própria ideia da jornada do herói de Joseph Campbell, né? Quando a gente fala a jornada do herói, sempre surgem os desafios na nossa frente, surgem novas disciplinas, novas questões, e sempre tem um mentor. Às vezes aparece ali um mestre dos magos, sempre tem um mentor para nos trazer novas habilidades, principalmente nos provocar numa determinada direção. Porque através disso, como eu já disse para vocês, você pode ter aquele nudge, como se fala muito em economia comportamental. Nudge é um empurrãozinho na direção daquilo que é o melhor para nós. Aqui, com certeza, né, além da energia positiva dos professores, dos mentores, dos facilitadores, que vão fazer uma curadoria dos diversos conteúdos que não são ensinados na faculdade, mas que você precisa para desenvolver uma carreira de sucesso, uma carreira não apenas sustentável, mas uma carreira perpétua, porque mesmo depois da sua passagem, você vai deixar muitos rastros para ajudar as pessoas também ali a desenvolver os seus próprios projetos, a sua própria jornada. Nós temos que pensar que dentro aqui destas várias oportunidades que a internet, o mundo digital nos oferece, nós temos que ter esta curadoria para mostrar conteúdo de qualidade, para mostrar aquilo que efetivamente vai fazer a diferença para os nossos projetos. Sejam mecanismos e ferramentas novas, seja até mesmo um universo novo, como é o caso do metaverso, onde você tem que ter esta imersão para já ir se acostumando nesse novo mundo que se apresenta na sua frente. Aqui no Legal Hub você vai ter esse tipo de curadoria, esse cuidado, essa atenção diferenciada. É isso que nós, professores, mentores, curadores, facilitadores, vamos te apoiar, vamos trazer nessa jornada de maneira bem tranquila, né? Com até um acolhimento, como é importante, né? Você ser acolhido quando você está num mundo de incerteza, você precisa principalmente desse tipo de acolhimento para desenvolver os seus projetos. Mas isso nós continuamos na próxima aula. Sucesso!